Gente, hoje nós vamos, como a gente está hoje no Outubro Rosa, começando agora o mês de Outubro Rosa, a gente fez um programa, né, para convidar as pessoas que trabalham nessa área, pessoas também que passaram pelo tratamento do câncer, para poder vir participar de algumas lives. E hoje eu convidei a doutora Lidiane, que ela é psicóloga, e ela atende pacientes que passam por essa fase, né, do tratamento de câncer, como que é tratar, como que é cuidar, como que é esse acolhimento, né, para essas pessoas, as mulheres que passam por essa fase bem difícil. E Outubro Rosa, que é o combate, a conscientização, né, a prevenção também contra o câncer de mama, né, de combate ao câncer de mama, né. Liliane, seja muito bem-vinda. Se apresente, querida. É um prazer estar aqui. Foi exatamente uma paciente, né, que me indicou para falar do nosso processo aqui no Rio de Janeiro, especificamente no município de São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense. E além da questão da psicologia, eu também vou falar um pouquinho como é ser um navegador de pacientes. E aí, no decorrer, a gente vai estar falando desse processo tão subjetivo na vida de uma mulher quando ela recebe um diagnóstico de câncer de mama. Eu acredito que não seja tão fácil, né, bem dolorido. Ontem eu estava conversando com um médico, né, um oncologista e mastologista que trabalha também com pacientes, né, nesse caso, e ele falando quanto é importante, né, esse acolhimento, a participação da família em si também, né, para poder, um conjunto, né, Sim, família, sociedade, né, a equipe médica, uma equipe multidisciplinar, né, que aí ali tem psicólogos, né, tem um psiquiatra também que muitas vezes vai precisar também para poder dar toda essa assistência. Que eu acredito que quando a pessoa recebe esse resultado, né, é bem dolorido para é um choque, né, porque a gente já vem aí de uma crença de centenas de anos que já se condena, né? Já está condenado ali. E hoje já tem possibilidades de, quando você é diagnosticado cedo, você tem condições, tem possibilidades de cura aí de 100%, né? Ele estava falando e eu achei isso muito bom, porque às vezes a gente fica assim, não, tem muitos tratamentos diferenciados também, depende de paciente para paciente, e e tantos tratamentos que são diferenciados e a equipe também, que é extremamente importante, né? Todos ali. Acredito que no hospital, assim, a gente vê, que eu ando muito em ambiente hospitalar, eu vejo, assim, que da portaria, praticamente, a recepcionista, todos têm cuidado, tem todo um cuidado para falar, um cuidado de acolher aquela paciente, porque é um momento realmente que é um baque muito forte, né? Eu verdade. acredito nisso, porque qualquer coisinha que a gente, mulheres que são tão fortes e tudo, mas recebe um diagnóstico desse, dá um baque bem grande na gente mesmo, né? Exatamente. É isso, Liliane. Então você é do Rio de Janeiro. Sim, sou do Rio de Janeiro, do município conhecido nacionalmente como Formigueiro das Américas. É o município mais populoso do Rio de Janeiro e o terceiro mais populoso do Brasil. Então, você pode imaginar que a cada quilômetro quadrado são 13 mil habitantes. Então, você pode Né? imaginar aí quanto populoso é esse município, né? E eu trabalho junto com a coordenação de estratégias da família, onde no município existem 25 postos de saúde. E eu posso dizer que eu fui abençoada, né? E escolhida dentro da estratégia de saúde da família para coordenar esse projeto chamado Navegação de Pacientes, que é um projeto voltado justamente para o paciente oncológico, né? Ele foi idealizado pelo médico americano, o Dr. Freeman, e aí nesse caminho, a doutora Sandra Gioia, que é uma cirurgiã oncológica, veio trazer esse projeto para o município. E aí, a minha chefe, na ocasião, que é a Tayana Braz,
ela me escolheu para que eu pudesse desenvolver, e nós fomos desenvolver na atenção primária, num posto de saúde, onde a gente junta a unidade, né? Nós Aham. escolhemos essa unidade para ser um polo, e ali nós podemos fazer reuniões. E junto da comunidade, os agentes comunitários fazem um convite para que as moradoras e as famílias em si conheçam o projeto, né? A doutora Sandra sempre está presente e ali tem uma reunião educativa, porque tudo parte de um princípio de educação, né? A gente passa a informação e dali aquela paciente, mulheres a partir de 40 anos, ela já sai dali com a sua mamografia agendada. E aí nós damos ainda a priorização, porque a gente lida com mulheres trabalhadoras, né? Geralmente provedoras dos seus lares, então a gente deixa bem à vontade. Se ela não puder ir aquele dia que tem disponibilidade, a gente marca o dia que ela pode comparecer. O que não pode é deixar essa mulher sem realizar essa mamografia, né? Porque, como você disse anteriormente, o câncer ele é tratável e curável. O que não, a gente não quer hoje é tratar doença avançada, né? Porque a doença avançada, as questões, os riscos são bem maiores. E nesses processos das nossas reuniões, onde a gente acolhe essas mulheres, passado várias informações em relação à integralidade mesmo dessa mulher, né? Que muitas das vezes tem problemas com questões econômicas. A gente passa informações educativas em relação à saúde, atividade física, é bem dinâmico, elas participam. Então, assim, é um projeto que muito valioso, inclusive ele já virou lei, né? Em 2023 foi sancionada a lei da navegação de pacientes. E aqui no Rio de Janeiro, há poucos meses, também foi sancionada a lei que exige que cada município, cada secretaria de saúde tenha o seu projeto navegação de pacientes. E como que esse mês, então, deve estar bombando, né? Olha, é um projeto extremamente potente, sabe? A gente, em hipótese nenhuma, vai romantizar um diagnóstico de câncer, porque não existe. A mulher atravessa vários obstáculos, né? Em 2023, a primeira entrada da mulher, a primeira consulta, estava demorando em média de 40 a 65 dias. E hoje, felizmente, inclusive essa semana eu já tive a oportunidade de estar encaminhando uma paciente e ela levou 7 dias para poder ter essa primeira consulta. Então, assim, nós temos que melhorar muita coisa, né? Porque uma mulher, quando chega num recebe o diagnóstico de câncer, é até Normal. difícil de imaginar, né? Você só imagina que é algo muito consternador. Muitos falam que abre-se um buraco e ela não vê nada, não vê solução naquela questão. E aí entra o navegador de paciente, né, que segura na mão dessa paciente e conduz com ela em todo o processo do câncer. Como é o processo de acolhimento de uma paciente oncológica, né? Elas consultório médico, eles já sabem do meu acolhimento, né? Quando eu vou acolhê-las, eu estou no setor secundário, é um centro oncológico, né? E aí elas chegam para mim e ali, muitas das vezes, elas já chegam tão assim, abismadas, né? Sem querer acreditar no resultado. E ali, muitas das vezes, a gente precisa somente escutar essa mulher, né? Primeiro a gente escuta, que é muito difícil receber esse diagnóstico. Mas, repetindo, é muito subjetivo, né? Tem mulheres que chegam dizendo que vão prosseguir
que é só um momento. A fé nesse processo também é muito importante, né? E elas seguem, assim, a gente sempre ressalta o papel de cada um nesse processo, né? A subjetividade dessa mulher, a gente trata ela como única, ela não é um número, ela é o amor de alguém e ela passa a ser o personagem principal daquele atendimento. E aí, com muito respeito, a gente escuta a história dessa mulher, né? Como eu disse para você, muitas delas são provedoras de seus lares, têm filho pequeno, têm uma história, têm sonhos, têm projetos, e aí, de repente, recebem um diagnóstico de câncer. E aí a gente entra na questão também de entender esse contexto familiar. Muitas delas vão sozinhas, outras, bem poucas, vão com seus companheiros, mas a maior parte ou sempre é com uma amiga ou com uma irmã. E já houve casos também da paciente ser tão só que a gente entra em cena como navegador e a gente acompanha para fortalecer essa paciente. Mas a gente sempre deixa bem claro que todo um processo de tratamento, ela precisa ter alguém do lado dela, porque acaba dando um esquecimento ali e ela simplesmente esquece de perguntar muita coisa. A gente organiza que ela tem um caderninho, escreva as dúvidas dela, porque o momento que ela está com o oncologista dela, aquele momento ali também é muito importante, porque vai ser esse médico que vai determinar todo o processo de tratamento dela. Mas faz o trabalho preventivo também, né? Sim, sim. Todas as nossas unidades, né, preconizadas pelo SUS, nós fazemos preventivo, vacinação do HPV, né, que eu preciso também falar muito da vacinação. Todos os processos, nós temos centros de imagem com mamografias, ultrassonografias. Então, assim, nesse local que eu fico hoje, é um centro oncológico, onde ali nós temos vários profissionais para que essa mulher tenha o seu direito garantido, né? Ali nós temos dentista específico, que é a doutora Vânia, ela trabalha com processos de câncer de boca. Ali nós temos urologista, nós temos ginecologista, nós temos vários profissionais, nutricionista, enfermeiras, então assim, que possa dar todo atendimento a essa paciente. Mesmo que ela indo para um hospital específico, ela sendo moradora do local, nós temos todos esses serviços. A gente trabalha em rede para poder atender essa paciente. Né, toda, né? A multidisciplinar, né? E lá, você também lá faz atendimento com a família? Sim, eu faço atendimento até do grupo delas, né? A gente se reúne num processo terapêutico, né? Onde sempre vai um médico, um mastologista, a doutora também comparece, e aí a gente se reúne para a gente falar como elas estão se sentindo, porque muitas das vezes elas se encontram ali na fala uma da outra, né? E aí, através disso, a gente consegue alcançar. E a gente convida também os familiares. Sempre vai um marido, uma filha, uma irmã, e realmente é um processo construtivo, né? Porque a maior preocupação não é que seja sentença, mas existe um olhar diferenciado para a família por parte de mãe. Quando uma mulher tem câncer, é preciso estar atento às outras mulheres em relação ao câncer. Não é sentença, mas é um alerta que a gente faz para todas as outras mulheres da família. Você acredita que esse trabalho de acompanhar a família, sabe? Esse trabalho da família, da sociedade, isso contribui para o paciente, para ter para
vista, né? E ali acolhida. Você acredita que é importante? Com toda certeza. Quando uma mulher, seja o câncer de mama ou qualquer outro tipo de doença, ter o apoio da família, ter o apoio dos amigos e, acima de tudo, o respeito por essa pessoa, porque talvez aquele dia ela não vai querer falar com ninguém, né? E aí, o quanto que precisa respeitar esse momento e deixar que ela tenha essa vontade própria de anunciar o diagnóstico e de querer a participação de todos. Mas é fundamental para que a família esteja junto, é um fortalecedor, até mesmo porque o diagnóstico ele acaba afligindo a toda a família, né? Toda a família. Você acha que tem algum vamos falar pelo lado psicológico, né? Você acha que tem alguns gatilhos que pode levar o paciente a ter? A gente escuta muita coisa. Tem o fator hereditário, tem os hábitos também, né? Tem os hábitos ali, estilo de vida, né? Sonhos, tudo. Mas você acha que tem gatilhos emocionais que pode vir, que assim, a gente vê assim, mágoa. Né? Bom, falar nisso. Né? A gente sempre escuta falar isso. Magoada, passou, está passando por um processo de divórcio, né? O marido foi mal, viveu um casamento com um narcisista, que agora narcisista rosa, ou vai descobrir agora. Você acha que esses gatilhos têm fundamento? Olha só, não existe estudo nenhum que diz que mágoa, que essas questões são fatores diretos em relação ao diagnóstico de câncer, tá? Na verdade, o diagnóstico de câncer, ele é multifatorial, ele é extremamente genético. Então, as emoções, ela é importante após um diagnóstico, tá? Todos nós sabemos o quanto que a emoção, ela é importante, ela é nutritiva ao nosso organismo. O quanto você estar bem, você ter um olhar positivo, um positivo saudável, não uma positividade tóxica, né? Porque passar por um processo oncológico, ele é muito doloroso. Principalmente no câncer de mama, você está mexendo exatamente com o que é mais de feminino, que é a mama da mulher, né? Os seus cabelos. Então, assim, é algo muito doloroso para quem passa por esse processo. Mas as emoções nesse papel após o diagnóstico, ele tem total veracidade. Quanto mais você estiver bem diante, olhando o seu processo mesmo de saúde e entendendo que você precisa ter a sua participação, porque o médico faz o papel dele, o medicamento faz o papel dele, e você? Qual o seu papel em relação a isso? Então, assim, as emoções, elas são importantes na nutrição das nossas células para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Tem alguma paciente que marcou? Então, eu trabalho desde 2021 com pacientes oncológicas, né? Então, assim, são todas marcantes, todas. É claro que tem umas questões que a gente ressalta bem mais. Inclusive, aí na live tem a Márcia Mancini, tem algumas aí que eu já vi que fazem parte, sim, da minha trajetória. A Márcia Mancini, que tá aí na live, ela foi a minha primeira paciente. Então, assim, a Márcia, ela teve uma rejeição. De início, ela teve uma negativa, porque a Márcia teve... eu estou falando isso porque ela me deu autorização para falar, tá? Então, assim, a Márcia, ela teve um diagnóstico que não era palpável. O dela
foi calcificações. Então, a calcificação ela só é diagnosticada com a mamografia. E aí ela teve uma negativa comigo. Mas, como eu gosto de problemas e de pessoas, eu trouxe ela para o meu lado, né? E hoje ela está tratada, ela fez a mastectomia total, ela já fez a redução, e aí ela está super bem. Hoje a Márcia, ela tem um olhar de vida totalmente diferente em relação à alimentação, em relação à atividade física. E ontem ela me apresentou que ela hoje própria faz o desodorante dela. Então, assim, tem mulheres que pós o câncer dá um giro de 360 e cada vez mais prova que o câncer não é sentença de morte. Isso é muito importante. Até o final de 2024, nós teremos uma média de 773 mil casos de câncer no Brasil, né? Então, assim, cada vez mais a faixa etária está diminuindo. Eu tenho uma paciente de 27 anos. Então, assim, são questões bem... A questão da nossa vida mesmo diária, né? A pressa de não ter, muitas das vezes, condições de preparar a própria alimentação. É tudo muito no fast food, né? Aquela alimentação da nossa avó que a gente comia, aquela comida mais fresca, feita em casa. A vida está exigindo isso da gente. E se a gente não parar para olhar esses sinais, isso compromete muito a nossa qualidade de vida e, consequentemente, a nossa saúde, né? Inclusive, né, a partir de uma paciente minha, e eu recebi um convite. Essa paciente que me indicou para estar na live hoje, com respeito à pessoa dela, ela também não quis participar. É um direito, né, e merece ser respeitado. Ela já passou pelo processo de químio, está fazendo rádio, teve todo aquele processo, né, de queda de cabelo, de questões de muita dificuldade de entendimento, e aí vem a parte psicológica, né? Que ela me procurou falando que precisava de acompanhamento psicológico porque ela estava tendo muita dificuldade de entendimento. E hoje, pena que ela não está aqui para confirmar, mas hoje ela está se transformando numa outra pessoa que às vezes ela se pergunta: como é? Será que sou eu mesmo? Eu tô tão leve, eu tô tão. Ela agora tá com o cabelo crescendo, né? E eu estive com ela na segunda-feira. E ela falou o quanto que ela está se sentindo bem e confiante no processo dela. É realmente trazer essa mulher para o centro da atenção. Essa mulher, a gente vem de uma criação muito patriarcal, né? Que a mulher sempre cuidou, sempre fez. É marido, é filho, é casa, trabalho. E aí não deveria ser assim. Mas quando vem um diagnóstico, a gente centraliza essa mulher e diz para ela: você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe os outros se você não existir. E aí é um fortalecimento mesmo de exigir até mesmo, né? A gente fala exigir, mas trazer esse autoconhecimento para ela e dizer que ela ainda tem sonhos, ela pode realizar e mais do que isso, ela precisa viver a vida. Ela não precisa viver o câncer, ela precisa viver a vida dela, que tem um diagnóstico sim, mas a vida dela continua. Tem dia que ela vai estar bem? Vai. Tem dia que ela também não vai estar bem. E assim, mal comparando, todos nós temos esse processo, né? E aí a gente se pergunta, até quando a gente vai, nós, principalmente mulheres, vamos precisar de um diagnóstico para entender o quanto que a gente é a nossa maior importância. Quanto à questão do autoexame, qual a frequência que você acha que ele deve ser feito?
É uma questão também muito importante a relação da gente com o nosso corpo. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que a gente vem de uma educação que até um certo momento, a gente ainda vê isso, infelizmente, que era pecado tocar no próprio corpo, né? Ter esse cuidado de se tocar, de entender que aquilo ali tem algo diferente e que você precisa se tocar. Lembrando que a Márcia Mancini, por exemplo, ela teve o diagnóstico de câncer e o dela não era palpável. E aí entra nesse caso da mamografia. Mas a gente precisa analisar essa mama, a simetria, bico, a coloração da pele, se existe algum repuxar, né? Tipo assim, casca de laranja que fica enrugadinho, apalpar as axilas, né? Entender esse e qualquer sinal diferente, ir ao médico, né? A clínica da família faz esse atendimento, as enfermeiras fazem esse atendimento e a gente sempre sinaliza, quando for fazer um preventivo, é de praxes que a enfermeira ou o médico apalpe a mama, mas se caso ela não fizer, solicite o direito seu. Então, quando for fazer o preventivo, sempre deixe isso como lembrete. Se não fizerem, pode solicitar, que é direito seu. Você acredita que para ser complementar no tratamento, algumas outras terapias integrativas, complementares, alguma coisa para também ajudar? Tudo que venha a ser terapêutico é muito importante. E a convivência em sociedade, ela é fundamental. Ela é uma construção interna de participação na sociedade. A paciente oncológica, quando ela está em processo de queda de cabelo, é um transtorno muito grande, né? Como eu disse anteriormente, você está lidando com a vaidade de uma mulher. E muitas das vezes não é nem com ela, porque ela entende que ela está num processo e que em algum momento isso vai parar com a queda, né? E vai retornar os cabelos. Mas é o olhar do outro. Muitas das vezes é o olhar do outro que tem essa recriminação. E aí, uma mulher careca, a primeira coisa que uma pessoa pode imaginar, está com câncer. Ninguém para entender que aquela mulher também pode estar desejosa de ter um cabelo curto, uma cabeça raspada, ou até mesmo ela de religião de matriz africana e ela faz essa questão. O primeiro olhar é sempre da mulher, e está doente, e está com câncer, né? Então que esse exercício é nosso, de olhar essa mulher com um olhar acolhedor, não de piedade, porque ela não precisa da nossa piedade, ela precisa do nosso apoio. Antes de falar até mesmo do câncer de mama, a gente precisa se priorizar, né? A gente sempre faz um alerta de que não deixem seus exames. O Outubro Rosa ele é importante, ele é, mas quando se deixa tudo para esse mês, fica tudo muito cheio. E aí a gente sempre orienta, escolhe um mês do ano, de preferência, para você sempre estar se lembrando, escolhe talvez o mês do seu aniversário, vai fazer aquela check-up, não deixe de fazer o seu preventivo, não deixe de visitar ao médico, o exame ginecológico ele é fundamental. Então, assim, escolha um mês para que você possa se dedicar e aí você viver tranquilamente, porque o câncer, quanto mais o diagnóstico for recente, ele se torna mais tratável. O que a gente não quer é tratar doenças avançadas. E não cria aquela ideia, quem procura acha. Feliz é aquela que acha, tem tempo de tratar, se curar e viver a vida. Aí está o exemplo aí da Márcia, da Eli, a Nilda também é uma paciente extremamente significativa, ela sabe, todas elas sabem do meu carinho e respeito por elas, e eu agradeço
E estou aberta aí no Instagram para qualquer dúvida, para maiores informações. Estamos aí. O que importa é com saúde. Viviane, e quero agradecer demais pela sua participação e a participação de vocês todos que estiveram aqui com a gente todos minutos, mas que vão ser de grande valor para muitas pessoas que vão ver esse vídeo, né, essa live, que vai estar salva. Vocês podem voltar aqui, fazer seus comentários também, que é muito importante, ajuda muito. E o seu trabalho também, eu quero te agradecer por esse trabalho muito competente de servir a mulher, né, e servir a população, na verdade, no geral, né, com esse seu acolhimento, que é muito bonito, e continue sendo essa pessoa que você é. Agradeço a oportunidade e estou aberta para maiores informações.